Na justiça, após suspeita de troca de votos por notas, a eleição para diretor de uma escola no sul do estado é cancelada. Os votos depositados nas urnas ontem precisaram ser queimados antes mesmo da contagem. Agora uma nova eleição só será realizada depois que os fatos estiverem esclarecidos. O retrato da falta de manutenção em situação precária, a rodovia da Serra Catarinense pode finalmente ser revitalizada. Atenção, eleitores, a partir da próxima terça-feira, os postos de cadastramento para regularizar a situação somente nos cartórios. Para realizar o cadastramento biométrico, é necessário apresentar um documento oficial de identificação com foto e um comprovante de residência emitido nos últimos 3 meses. Em busca de promoções, consumidores lotam as lojas para aproveitar os descontos da tradicional Black Friday. E ainda uma rodada que pode ser decisiva para Avaí e Figueirense na luta pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O Band Cidade desta sexta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Ontem aqui no Band Cidade mostramos a polêmica envolvendo a votação para a escolha de um diretor de uma escola no sul do estado. Um áudio divulgado nas redes sociais aponta a suspeita de troca de votos por notas na média escolar. A eleição foi cancelada. O Ministério Público determinou a suspensão da eleição na escola e o afastamento da atual diretora, que era uma das candidatas. Além disso, foi instaurado um inquérito para apurar a denúncia. Os votos depositados nas urnas ontem precisaram ser queimados antes mesmo da contagem. Agora uma nova eleição só será realizada depois que os fatos estiverem esclarecidos. Caso isolado, infelizmente, ocorrido na Escola de Educação Básica Dom Joaquim, e o governo do estado não queria isso, né? Mas, por outro lado, nós deixamos aí na mão da justiça, acreditamos na justiça e torcemos para que de forma mais rapidamente possível possa ser resolvido este grande problema. Voltamos à Escola Estadual Básica Dom Joaquim para saber a opinião dos alunos sobre o que aconteceu. Alguns acham que o cancelamento foi um exagero. Foi ruim para todos os lados que disputaram, pois eu penso que um áudio não vai mudar a opinião de uma pessoa. Já outros concordam com a medida do Ministério Público. Esta aluna conta que estava em sala de aula no momento em que as professoras teriam feito a proposta. Muito ofendida, se senti pressionada, porque eu também estou precisando desse ponto, e que eu não iria votar, porque eu acho injusto, desde a escola vindo essa proposta. Eles sempre falaram que política é corrupção, e o que eles fizeram também foi errado. E eles ensinam a gente que não é para fazer, e no fim eles que fazem. A polêmica teve início quando um áudio foi divulgado nas redes sociais. Nele, 2 professoras teriam oferecido acréscimo na nota para quem votasse em uma determinada candidata. Eu estou dando ponto para ganhar o contrato do e nem tudo vai ganhar um ponto na média, porque estamos dando. As professoras ainda comentaram as estratégias usadas na campanha para a diretoria da escola. Se toda a turma me disser que vai votar, vai ter que aparecer lá. Como ela está fazendo isso, é um direito dela, é meu, tá? Eles estão dizendo que quem não vota nela vai rodar. É um direito também é errado. Cada um está jogando com as armas. Em Lages, na Serra Catarinense, alunos de uma escola estão se arriscando ao sair da aula. Isso porque, para ir para casa, muitos precisam fazer um verdadeiro malabarismo para não cair em um rio. A ponte que dava acesso à escola no bairro Pisani, em Lages, foi retirada pela prefeitura na semana passada. Desde então, é assim que muitos alunos fazem a travessia para estudar todos os dias. Uma madeira improvisada foi colocada, mas passar por ali se torna um verdadeiro desafio. Foi difícil subir? Foi. Por quê? Tô muito liso. Tem medo de se machucar? Tem. Segundo a diretora da escola, muita gente passa por aqui, principalmente crianças. E o perigo de um acidente é grande. Fico correndo risco. Até a nossa servente já caiu ali dentro, né? Ela foi passar e caiu. Outra rota que as pessoas têm de alternativa é essa estrada aqui. O problema é que sem nenhuma calçada, elas preferem não arriscar, tendo que dividir a estrada com os carros. Que o meu pai não gosta que eu passe pelos asfaltos ali, que é muito perigoso. Aí tem que ser por aqui mesmo. E tem que ser por aqui mesmo. A ponte foi retirada pela Secretaria do Meio Ambiente.
de acordo com o secretário, a pedido da comunidade, pois ela era muito íngreme e dificultava o acesso de cadeirantes. Agora está passando por uma reforma para ser devolvida ao local. Completado toda essa reforma, nós iremos devolver a ponte para aquela comunidade que faz a divisa do bairro Pisani e bairro Cristal, para que eles tenham, de fato, uma ponte que dê acessibilidade para todos, trabalhando dentro do processo de inclusão. Enquanto isso não acontece, crianças e jovens continuam tendo que se arriscar para poder continuar estudando. E a seguir, Prefeitura de Joaçaba assina documento com o Ministério Público e se compromete a terminar os imóveis populares na cidade. E ainda a licitação para as obras de uma das principais rodovias do Planalto Serrano está em situação precária. Avanço no impasse envolvendo as casas populares que foram invadidas em Joaçaba. A Prefeitura assinou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público e se comprometeu a terminar os imóveis. De acordo com a Prefeitura, além das casas invadidas por beneficiados, outras 11 famílias não cadastradas também estavam no loteamento que fica em Joaçaba. Os moradores alegam que não tem como pagar aluguel e pedem que as casas sejam concluídas o quanto antes. Na tentativa de resolver o problema, uma solução foi apontada após uma reunião. A Prefeitura assinou um termo de ajustamento de conduta, se comprometendo a terminar as casas. Se o acordo não for cumprido, haverá multa de R$100 mil por dia de atraso. Nós tínhamos a intenção e o planejamento para entregar as casas, a 23 delas até dezembro. Em função da ocupação, a gente assinou então um ajuste de conduta para entregá-las até 30 de janeiro. Subsequente, mais 28 casas até 30 de março. E o restante, que são as casas que ainda não iniciaram a construção, até 30 de setembro do ano que vem. Tivemos uma boa aceitação por parte dos mutuários escolhidos com relação à desocupação dessas casas. A gente imagina que até o dia 5, que é o prazo, isso se cumpra por parte deles, e dia 7 a Prefeitura retoma as obras, buscando o mais rápido possível fazer a entrega definitiva dessas residências. Os moradores aceitaram deixar as residências e hoje, das 20 famílias, apenas 3 ainda não tinham saído. Seu Sebastião alegou não ter para onde ir, mas que vai buscar ajuda para sair do local. Nós esperemos para ver se, eles dão um jeito mesmo, Porque assim não dá para nós ficar também, Eles querem as casinhas, nós temos que desocupar. E daí nós voltar de novo pro baraco, fica ruim, Aí vamos esperar para ver o que dá, E na Serra Catarinense, uma das rodovias mais críticas da região pode estar perto de ser revitalizada. A licitação para a obra foi lançada hoje. Empresas de outros países também poderão participar. 1, 2, 3, 4. São inúmeros os buracos na SC 114 que liga Lages a Otacílio Costa. Para os motoristas, transitar por aqui torna-se um verdadeiro desafio, principalmente nos dias de chuva. A rodovia não dá condições para a gente andar, sem contar que muitas vezes a gente tem que sair fora para dar espaço para os outros caminhões que estão vindo, que invadem a pista contrária, para poder desviar de alguns buracos aí. Eu passei num buraco ali e cortei um pneu, entortou roda, problema, Para se ter uma ideia do perigo, uma placa foi colocada avisando os motoristas da situação. Essa rodovia é a principal rota para o escoamento da madeira aqui da região. Ela também liga a serra ao Alto Vale. E essa reivindicação para uma estrada com melhores condições é antiga dos motoristas. Mas agora parece que toda essa buraqueira pode estar próxima de ter um fim. A licitação para contratar a empresa que irá executar a revitalização da estrada foi lançada hoje. Serão investidos mais de 80 milhões de reais. Essa é uma licitação pública internacional, já está aberto o edital, vai acontecer no dia 20 de janeiro, às 14h30, na sede do DEINFRA em Florianópolis. O asfalto deverá ser de concreto, por causa do fluxo de caminhões que passa pela rodovia. A intenção é que as obras comecem no primeiro semestre do ano que vem. Quem trafega por aqui torce para que isso aconteça. Certo, logo eles dão um jeito de arrumar isso aí, O senhor se arrumarem vai ficar feliz. Mas Deus o livre, contentíssimo, Se chegarem a arrumar, Chegarem a arrumar, pô.
E veja a seguir, presidente da Chapecoense é eleito empresário do ano em Santa Catarina. É a rodada que pode definir no fim de semana o destino de Avaí e Figueirense na Série A do Campeonato Brasileiro. O presidente da Chapecoense, Sandro Palaoro, foi eleito empresário do ano de 2015 em Chapecó. A escolha aconteceu na noite desta quinta-feira no Centro Recreativo Chapecoense. Centenas de pessoas, entre empresários, convidados e autoridades, participaram do evento. Sandro Palaoro, presidente da Chapecoense, foi o mais votado. Ele tem 49 anos e é natural de Pato Branco, no Paraná. Palaoro assumiu a Chapecoense em 2011. Nestes 5 anos de comando, ele participou dos acessos às séries B, A e a Copa Sul-Americana. Acho que é o dever do cumprido, né, do trabalho feito, principalmente na Associação Chapecoense de Futebol, mas como eu falei, não sozinho, né. Acho que com todas as diretorias que participaram comigo, atletas, comissão técnica, os funcionários do clube, os patrocinadores que acreditaram no nosso projeto, né, principalmente o torcedor da Chapecoense. E por outro lado, uma responsabilidade maior, né. Eu digo isso porque eu participei aí de muitos empresários do ano e daí eu me espelhava neles. Eu tenho certeza que hoje alguma coisa de bom as pessoas podem ver no Sandro, né? Por esse prêmio que ele recebeu. Então a responsabilidade é muito grande, né? Além do empresário do ano e o troféu Nelson Galina, algumas empresas também foram premiadas com o troféu ASIC de Excelência, que são os empreendimentos reconhecidos pela sua representatividade que tem no município e os programas de qualidade que desenvolvem. É o reconhecimento daquele empresário que durante o ano ou anos vem trabalhando, gerando emprego, gerando divisas para Chapecó, trazendo tudo de bom e com certeza é um destaque não só porque era de riqueza, mas por tudo aquilo que ele faz também na sociedade. E agora o futebol. Começa nesse fim de semana o tudo ou nada para Figueirense e Avaí na Série A do Campeonato Brasileiro. Veja como vão ser os confrontos para os times de Santa Catarina na penúltima rodada da competição. O Figueirense, precisando vencer para encaminhar a permanência na Série A, joga contra o São Paulo amanhã às 5 horas da tarde no Morumbi. O time sabe da importância de um bom resultado fora de casa. A gente sabe, né, que estamos numa situação difícil, mas sabemos também que dependemos só da gente. Então basta fazer um bom resultado lá em São Paulo, que tudo isso muda, né? A página vira. O Avaí também na luta contra o rebaixamento recebe a Ponte Preta nesse sábado às 9 horas da noite na ressacada. E o clima entre os jogadores não é dos melhores. Além da situação na tabela, tem também o atraso de salários. Mesmo assim, o foco são os 2 jogos que restam. E nesse momento, nada melhor do que recorrer ao passado. E nem precisa ir muito longe. O acesso à Série A no último ano já serve de inspiração para motivar tanto os jogadores quanto os torcedores. Aqueles que acreditaram na gente ano passado e precisamos deles para agora, que com certeza contra a Ponte vai ser uma final e precisamos vencer. No domingo às 5 horas da tarde, o rebaixado Joinville enfrenta o Cruzeiro em Belo Horizonte apenas para cumprir tabela. A preocupação do clube é com a renovação de contrato de alguns jogadores, como Marcelinho Paraíba, que não sabe se permanece na equipe. É triste, né? É complicado falar sobre isso, mas o atleta tem que ver as condições do clube, porque você está jogando uma Série A, o orçamento completamente diferente de uma Série B. Vamos ouvir a proposta que o Joinville tem para nos fazer com relação ao próximo ano, se haver interesse deles, claro, e nada que uma boa conversa não se resolva. A Chapecoense faz o último jogo em casa nesse campeonato contra o Goiás domingo às 6 horas da tarde e quer vencer para encaminhar a classificação para a Copa Sul-Americana. Já faz 2 meses que o time não perde. Fora de campo, o Verdão está entrando em contato com os atletas para fazer a renovação dos contratos. A ideia é ficar com até 60% do elenco para iniciar o catarinense. Eu me surpreendi bastante pelo ano que foi da Chapecoense, né? Então, foi um ano que eu não vou nunca mais esquecer, né? Da forma que foi, da forma que a torcida abraçou a gente, né?
E o Criciúma se despede da Série B desse ano jogando no Heriberto Wilson. O jogo é apenas para cumprir tabela. Mesmo assim, a diretoria conta com o apoio dos torcedores. Claro que a ideia inicial era estar comemorando o acesso à elite e dando adeus à segunda divisão do futebol brasileiro. Mas como não foi possível, é preciso pelo menos se despedir de forma honrosa do torcedor. Por isso, o técnico Roberto Cavalo armou um tigre ofensivo para encarar o CRB. Já está tudo certo, né? Não vamos abrir mão daquela postura tática de jogar um Dudu no meio, né? Fazendo a ligação. O Roger pela direita, só troquei o Bruno na esquerda e o Thiago centralizado. Então são 4 jogadores do meio para frente com qualidade. E para o torcedor do Tigre, a noite de hoje será marcada também pelo retorno do ídolo Zé Carlos ao Heriberto Wilson. Mais uma vez artilheiro da Série B, o atacante vai receber uma atenção especial dos marcadores do Criciúma. Existe uma preocupação, vamos ter com certeza uma atenção mais especial, porque ele não precisa às vezes de 2 ou 3 chances, ele na primeira ele conclui, então ele sabe fazer gol. Então com certeza vai receber uma marcação bem específica. E depois do intervalo, o prefeito de Chapecó deve deixar o cargo para assumir a presidência do Badesc. E ainda, consumidores lotam as lojas para aproveitar os descontos da tradicional Black Friday. Comprar um produto desejado há meses na Black Friday pode ser uma grande oportunidade. A promoção promete preços baixos, mas a dica é ficar de olho para não ser enganado. No centro de Florianópolis, o dia foi de movimento intenso no principal ponto de comércio de rua da cidade. As lojas ficaram cheias e muita gente foi conferir a tão anunciada Black Friday, tradicional no exterior, mas ainda ganhando espaço por aqui. Eu constatei aqui numa loja determinada que um produto antes estava mais barato do que agora, na promoção. Tanto que a gente não comprou. Então a gente veio aproveitar, né, as ofertas, algumas coisas vale a pena comprar sim, tá bem interessante. Não é muito, né, mas eu vou comprar alguma coisa. Mas só que é pesado para carregar, daí é ruim, né? Nas vitrines, as propagandas são tentadoras e vale até enfrentar fila e disputar espaço para ver de perto as promoções. Mas a Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor alerta, nem sempre os preços estão abaixo do valor de mercado. Que essas promoções, às vezes elas são enganosas. E aí faz com que o consumidor caia nessa enganação e não consiga o desconto que é prometido. Então, o consumidor ele é o próprio fiscal do PROCON quando ele adquire e faz a negociação para levar esse produto. A atenção deve estar voltada também para as trocas. Pela internet, elas têm prazo de 7 dias para ocorrer, mas nas lojas físicas, aceitar uma devolução não é obrigatório, só em caso de defeito. Mas o consumidor que pesquisou, fez as contas direitinho e encontrou o que queria, teve que encarar o desafio de levar o produto para casa, já que a promoção não inclui o transporte. De acordo com o próprio comércio, esta sexta-feira promete ser uma das mais movimentadas do ano. Os eletrônicos devem ser mesmo os mais procurados, mas a proximidade com o Natal e com o pagamento da primeira parcela do 13º salário podem ajudar a garantir o faturamento dos mais variados segmentos. Uma frente fria deve passar por Santa Catarina nesse sábado, deixando o céu nublado com pequenas chances de aberturas de sol apenas no litoral. As temperaturas devem cair ainda mais nesse final de semana, com a mínima marcando 14 graus na Serra Catarinense. No litoral sul, Vale do Itajaí e Planalto Norte, mínima de 16 graus. No oeste, a mínima fica em 19 e a máxima em 25 graus. E na Grande Florianópolis, a máxima marca 28 graus. E o prefeito de Chapecó deverá deixar o cargo para assumir a presidência do Badesc. O convite foi feito pelo governo do estado. Após 7 anos na prefeitura de Chapecó, entre os cargos de prefeito e vice, José Caramori aceitou o convite para assumir a presidência do Badesc com sede na capital. Antes de tomar posse na nova função, Caramori deverá passar por uma aprovação do Banco Central, procedimento aplicado a todos os presidentes nomeados aos cargos do alto escalão do setor financeiro.
E esse desafio, estar à frente de uma agência de fomento que, tanto para a iniciativa privada quanto para os órgãos públicos, prefeituras, é fundamental, sem dúvida alguma, abre uma nova perspectiva para percorrer o Estado, para incentivo à produção, à geração de emprego, renda e melhorar também o desempenho dos municípios catarinenses. Quando José Caramori renunciar ao cargo, Luciano Buligon, atual vice-prefeito de Chapecó, deverá assumir a função. A expectativa é que isso ocorra até a primeira quinzena de dezembro. Luciano Buligon assume o cargo, preparado, experiente, nós tocamos essa gestão a 4 mãos desde o primeiro dia, é o coordenador de governo, está plenamente inteirado de todos os assuntos, leal ao nosso compromisso de eleição e de governo, portanto vai ficar em ótimas mãos. O governador Raimundo Colombo já tinha feito o convite ao prefeito de Chapecó, mas ele só aceitou o novo cargo em uma reunião com Colombo na tarde desta quinta-feira na capital. Atenção, eleitores, a partir do dia 1º de dezembro, próxima terça-feira, os postos de cadastramento biométrico dos bairros serão fechados. Depois disso, os atendimentos nas cidades de Florianópolis, São José, Palhoça, Blumenau e Joinville ficarão concentrados nos cartórios. O cadastramento biométrico é obrigatório para as próximas eleições. Neste posto de cadastramento biométrico da capital, a movimentação é intensa desde cedo. E a expectativa do Tribunal Regional Eleitoral é de que, com o fechamento dos postos de atendimento nos bairros, as filas comecem a ficar ainda maiores. Vão fechar os postos do sul da ilha, do norte da ilha, do Iguatemi e do Estreito. Permanecem em funcionamento até o final da biometria a CAI, que é a central, na Avenida Rio Branco, e o posto de atendimento da Rua Bucão Viana. Mas Sandro já garantiu seu cadastro e está em dia com a Justiça Eleitoral. Foi bastante rápido, até mais rápido do que eu imaginei, e todas as pessoas super atenciosas, então foi bem tranquilo. Mesma coisa fez Erli. Em pouco tempo de espera, ele já saiu daqui com seu título de eleitor novo. Foi bem rápido, levou na faixa dos 30 minutos, no máximo 25, não levou mais do que isso, foi bem rápido. Para realizar o cadastramento biométrico é necessário apresentar um documento oficial de identificação com foto e um comprovante de residência emitido nos últimos 3 meses. Aqueles eleitores que não realizarem o cadastramento biométrico vão sofrer penalidades, como a suspensão do CPF e bloqueio de conta bancária. Até o momento, 725 mil eleitores de Florianópolis, São José, Palhoça, Blumenau e Joinville já realizaram a biometria, o que representa uma média de 60% do eleitorado. Ou seja, mais de 530 mil eleitores ainda precisam fazer sua biometria nestes municípios. Por isso, amanhã das 9 da manhã às 2 da tarde, a Justiça Eleitoral fará plantão em todos os postos de cadastramento biométrico dos 5 municípios. E seria bom que elas pudessem aproveitar essa oportunidade de fazer perto de casa, porque o posto tem justamente essa função de facilitar o acesso ao eleitor para que possa fazer a biometria, que é obrigatória, como todos sabem. Para quem tem mais de 70 anos, a biometria só é necessária se o idoso quiser continuar a exercer o direito do voto. O prazo final para o cadastramento biométrico em Florianópolis, São José, Palhoça, Blumenau e Joinville é março de 2016. Mas para a cidade de Biguaçu encerra nesse domingo. Para facilitar o atendimento, haverá plantão especial neste final de semana nos postos da cidade. E antes de encerrar, vamos dar uma olhadinha no trânsito da capital. Aí você acompanha imagens ao vivo das pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos. Movimento intenso nos 2 sentidos, mas principalmente para quem deixa a ilha de Santa Catarina. Agora em Florianópolis, 23 graus. Você fica agora com o Jornal da Band. Um ótimo final de semana a todos e até segunda-feira.